Ontem, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também apelidado de maneira carinhosa pelo vice-presidente Mourão de Bananinha, ele tuitou um vídeo bastante desrespeitoso, inclusive. A intenção principal era atacar o João Dória, mas também, e acima de tudo, foi um tweet machista que ele compartilhou um vídeo que mostrava algumas mulheres, que participaram do projeto de ampliação do metrô de São Paulo, que teve lá o problema, que teve lá o acidente esses dias atrás, rompeu uma tubulação de esgoto e inundou a obra. Ele usou esse vídeo para atacar as mulheres que participaram desse projeto, porque ali há uma fala de uma das participantes ali que diz que contratavam mulheres preferencialmente para trabalhar nesse projeto. Ele usa isso aí para publicar um tweet machista. Eu vou ler o tweet do Bananinha e vou comentar depois para trocar algumas ideias com vocês sobre isso, mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom sábado, um bom dia, e também se inscreva no canal e não se esqueça de verificar o sininho se está ativado, porque algumas pessoas comentaram aqui que não estão recebendo as notificações de vídeos novos. Então verifique se está inscrito no canal e se o sininho está ativado, porque isso é muito importante. O YouTube muda as coisas de vez em quando, então isso acaba prejudicando o canal, então é importante que você faça isso. Bem, qual foi o tweet? Eu vou ler para vocês aqui o tweet, depois de eu falar um pouquinho sobre esse assunto. Diz o Bananinha, Eduardo Bolsonaro, entre aspas aqui citando um trecho do vídeo: procuro sempre contratar mulheres. Daí o Bananinha pergunta, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente de sua cor, sexo, etnia e etc. Ai, ai. Tá, vamos comentar essa bobagem do Bananinha, esse tweet machista dele, que foi muito criticado, na verdade. Muitas pessoas, mesmo pessoas que são alinhadas à ideologia do governo Bolsonaro, algumas delas ficaram um pouco chocadas com isso, Inclusive, eu adoraria saber o que passa na cabeça da esposa do Bananinha, da Heloísa Bolsonaro. Porque ela me parece uma pessoa que não é estúpida, me parece uma pessoa, razoável em muitos sentidos. Eu fico imaginando o que passa na cabeça da esposa do Bananinha ao ver um tweet machista, ao ver o seu marido expressando ideias que a reduzem como mulher, como profissional também. Porque o que ele quer dizer aqui, e eu vou explicar para vocês aqui qual é o teor do negócio. Essa fala do Bananinha é uma falácia lógica e é conhecida como falácia da evidência suprimida. O que isso quer dizer? Vamos supor que tem um acidente de avião. Cai um avião, e daí o Bananinha vem e diz o seguinte: vejam só como é perigoso andar de avião. Acabou de cair um avião e morreram muitas pessoas. Só que daí, quando ele aponta esse defeito, essa falha mecânica ou falha humana que levou aquele acidente, o que ele ignora, o que ele despreza ao fazer esse tipo de comentário são os inúmeros voos, milhares, dezenas de milhares de voos todos os anos que não caíram, que estão operando normalmente, que não tiveram nenhum problema. Então, nesse caso aqui, pega um acidente, pega, esse caso no metrô de São Paulo, na construção do metrô, pega esse caso, recorta um vídeo no qual aparecem mulheres falando, e ele usa isso aqui como um exemplo de, olha só, aqui tem uma obra na qual trabalham mulheres e deu essa merda, e deu esse problema. Se fossem homens, talvez não tivesse acontecido. E daí ele despreza, ele ignora milhares, milhões de projetos no mundo arquitetônicos, de metrô, de rodovias, dos quais participam mulheres, e que não tiveram problema nenhum, mas se concentra nesse problema, como se fosse um indício, uma evidência de, olha só, contrataram mulheres incompetentes. Contrataram mulheres, Daí o incompetente já está aqui implícito, como se fosse, sinônimo. O tipo de erro de raciocínio do Eduardo Bolsonaro, que não é famoso por ser inteligente, o tipo de erro de raciocínio do Eduardo Bolsonaro é como se houvesse um problema, como se houvesse uma represa que se rompe, ou houvesse algum problema, em algum tipo de construção pelo mundo, e daí você vai lá, investiga e descobre que os arquitetos eram homens, todos homens. E daí você vai lá e aponta o dedo. Olha só, tinha que ser homem mesmo, Homem fazendo omisse. Olha só, se fossem mulheres, talvez não tivesse acontecido isso. E daí tem um outro elemento aqui que vale mencionar, porque também é igualmente importante, quando ele fala sobre meritocracia aqui, que é um mito, na verdade. É um mito propagado pela direita mundial, de que os melhores se destacam e os piores não conseguem avançar, ou que o mercado deveria ser aberto ao talento e a quem tem competência e os demais deveriam ser deixados para trás porque não tem competência. A gente falou várias vezes sobre esse assunto aqui, como não há nenhum tipo de
equidade, de acordo com classe social, de acordo com etnia, de acordo com sexo, inclusive, né? Homens e mulheres. Então, assim, há uma discriminação negativa em muitos sentidos para diferentes grupos. Então, assim, não existe esse papo de meritocracia. E basta pensar no próprio Bananinha, né? O Bananinha foi alguém que se elegeu graças à popularidade do pai dele. É um zero à esquerda. Se não fosse o pai dele, não teria sido eleito como deputado federal. Então, não há nenhum mérito na carreira política do Bananinha. E outra coisa também que basta pensar, e muita gente apontou, que ele foi indicado, né, ou foi cogitado para ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos sem qualquer tipo de qualificação para isso. Sem qualquer tipo de mérito, entre aspas, para isso. O único mérito que ele tinha era ser filho do presidente. Não sabia falar inglês, que fala inglês tosco, horrível o inglês do Bananinha. Why he didn't have a chance, and when he received this tab where this is it's the caralho, deu branco. Não tem nenhuma qualificação de relações internacionais para poder, sabe, ser embaixador. Não tem. A única competência que ele conseguia mostrar para as pessoas é que fritou hambúrguer numa rede que vendia frango frito nos Estados Unidos, que nem sequer vendia hambúrguer. Tem uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Então, assim, quem é esse sujeito para falar em meritocracia? Porque esse cara não tem nenhum mérito. Aí que tá a questão, não tem nenhum mérito. E usar esse acidente para atacar as mulheres, sinceramente, eu até ameaçaria dizer que é baixo demais, até apoiador do Bolsonaro, mas esses caras eles são capazes de tudo, né? E daí a gente pode entrar aqui num aspecto que vale mencionar, porque tem tudo a ver com isso, né? Que você tem um governo, uma ideologia que são essencialmente machistas, né? Então a gente sabe disso, a gente falava isso durante a eleição, inclusive, como a mensagem patriarcal do bolsonarismo parte desse princípio de que o homem tem mais competência, mais mérito, entre aspas aqui, tem mais competência do que as mulheres. E daí basta pensar na própria frase do Bolsonaro, né? Eu tenho um quinto também, o quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Esse é o modo como eles entendem o papel da mulher. E aí a gente fala de um dos preconceitos mais antigos da história da humanidade, né? Uma das formas de opressão mais antigas que existe. Porque a gente fala sobre racismo muito aqui, sobre, sabe, homofobia, sobre outros tipos de opressão, mas o patriarcado, ou seja, essa construção social que privilegia o homem em detrimento da mulher, isso aí tem milhares e milhares de anos e se deu, né, se manifestou de diferentes modos ao redor do mundo. Então, assim, diferentes países adotaram diferentes estruturas, diferentes modos de lidar com o patriarcado. Se a gente for pensar no modelo ocidental, né, que aconteceu no Ocidente, basicamente o que se deu foi o seguinte: durante milênios, a gente fala aqui, sabe, desde a Revolução Agrária, durante milênios o que havia era a mulher, ou explicitamente uma propriedade do marido, ou simbolicamente como uma propriedade do marido, a mulher resguardada ao ambiente doméstico, ao ambiente privado, ou seja, cuidando da casa e da prole, reproduzindo, tendo filhos, e o homem destinado ao espaço público. Então, assim, o homem ia fazer comércio, ia fazer negócios, ia para guerra. É importante mencionar isso, porque a guerra é um fator importante, né, na história da humanidade. Ia para guerras, ia produzir, ia trabalhar fora de casa. Ou seja, você tinha ali essa relação. Para o homem, vida pública, para a mulher, vida privada. E isso serviu, em grande medida, para alienar as mulheres do seu sentido de pertencimento à classe das mulheres, à categoria de mulheres. O homem pertencia ao universo masculino. Então, assim, interesses masculinos, trabalhos masculinos, aquilo que ele fazia, e a relação dele com outros homens, os vínculos com outros homens, e as mulheres isoladas no grupo familiar. As mulheres isoladas, sabe, num pequeno círculo de relações. Então havia, de fato, esse sentido de isolá-las mesmo. Isso vai começar a mudar drasticamente com a Revolução Industrial. Quando há a Revolução Industrial, as fábricas começam a contratar todo tipo de mão de obra disponível e muitas mulheres e crianças vão trabalhar nas fábricas porque... Por quê? Imagina por quê? Porque era mais barato pagar uma mulher e uma criança do que pagar um homem. Então as mulheres vão para as fábricas e começam a ganhar seu dinheiro. E esse momento da Revolução Industrial vai permitindo duas coisas. Por um lado, um senso de classe social para os trabalhadores, para o proletariado, e aí vão surgir sindicatos, vão surgir movimentos sociais, sabe, de trabalhadores por direitos, vai surgir a consciência de classe e vai surgir, em paralelo, o senso de pertencimento das mulheres a um grupo muito maior do que o grupo familiar. E as mulheres começam a lutar por direitos também. O principal deles, naquele momento, era o direito a voto, é que pudessem escolher os seus representantes. Porque a estrutura patriarcal, ela começa na esfera social, ou seja, das relações entre as pessoas, e depois vai se consolidando na esfera política. E aí que entra, mais uma vez, né, um tipo de opressão que é institucional. Ou seja, privando mulheres de direitos, privando mulheres de oportunidades, privando mulheres do controle do próprio corpo, inclusive, dos direitos reprodutivos delas, de não querer ter filho. Ou seja, vão criando instituições para manter a mulher naquele espaço que foi
construído para ela. Quando elas vão para as fábricas, isso vai mudando. E daí vão surgindo lutas, né, disputas muito mais preponderantes das mulheres por direitos civis. Eu vou recomendar que vocês vejam aqui, tem na Netflix, que é uma série de documentários chamado Amend, que fala sobre a 14ª emenda da Constituição norte-americana. Ali fala especificamente sobre os Estados Unidos. Então, assim, ali tem diferentes lutas, né, contra a opressão. Começa com as lutas por direitos civis dos negros, contra a escravidão, depois a ratificação da 14ª emenda. Ou seja, ali vai mostrando como há uma série de disputas históricas contra discriminação. E um dos episódios é sobre as mulheres, sobre a luta feminista e como isso vai se dando nos Estados Unidos por direitos civis, por direitos trabalhistas, e como eles estão encontrando vários obstáculos no caminho. Na Netflix tinha alguns anos atrás outros 2 documentários que não estão disponíveis mais, não sei por que tiraram, porque eram excelentes, que se chamava Mulheres na Guerra. E no primeiro filme mostrava na Primeira Guerra Mundial e no segundo filme mostrava na Segunda Guerra Mundial. Como eu falei sobre a guerra, né, que é um aspecto importante, aí você vai entender como isso foi crucial para a transformação da consciência sobre o papel da mulher na sociedade, as 2 guerras. Nesses documentários falam principalmente sobre Reino Unido e França. Eu acho que menciona os Estados Unidos, não sei, não me recordo. Mas falam sobre Reino Unido, certamente, e França. E vai mostrando quando houve as guerras, tanto a primeira quanto a segunda, o que aconteceu? Os homens foram para o fronte de batalha, os homens foram para a guerra, foram morrer lá na guerra, foram se matar, foram se trucidar, se ficar mutilados. E as cidades, os países, eles foram tocados, né, eles foram regidos, eles foram, sabe, mantidos operacionais pelas mulheres que ficaram. Então, mais uma vez, as mulheres foram para a fábrica, foram para os postos de trabalho, foram produzir bomba para que os homens se matassem, foram produzir munição, foram produzir tanque de guerra, foram, sabe, fazer as coisas, foram conduzir bonde, foram conduzir carros, foram fazer as coisas, porque não podia parar. E daí, esse momento, quando as mulheres saem de casa, mais uma vez, e retornam para os postos de trabalho, isso leva a uma mudança de percepção coletiva e delas próprias sobre o que elas queriam para si. Quando acaba a guerra, e particularmente a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a guerra e os homens retornam, na França até conseguiram jogar de novo as mulheres para o espaço doméstico. Não, volte para casa, volte para o fogão, volte para cuidar dos filhos. Mas no Reino Unido, isso levou a uma mudança tremenda na sociedade. E as mulheres falaram, não, a gente não vai voltar não. Agora que a gente viu o gostinho da liberdade, agora que a gente viu o gostinho do que é ser uma cidadã, uma pessoa de verdade, a gente não vai voltar para casa. E daí isso vai levando a ondas e ondas de movimentos feministas por emancipação das mulheres. Como eu falei, esse processo de emancipação das mulheres, que se dá no final do século XIX e durante todo o século XX, e ainda está se dando, isso foi ocorrendo de diferentes modos pelo mundo. Então, por exemplo, aqui na Espanha. A Espanha era um país muito progressista nos anos 30, com a Segunda República aqui. Era muito progressista, tinha mulheres no governo que participavam da política, que estavam atuando. Quando estoura a Guerra Civil Espanhola e o Franco vence, o Francisco Franco, que era um ditador ultra-reacionário, os direitos das mulheres que haviam sido conquistados naquele período retrocedem. Então, durante décadas, elas são obrigadas a empreender uma luta silenciosa para poder recuperar os seus direitos em algum momento. Hoje, eu diria, morando aqui e comparando com outros países, que é realmente bastante progressista. Você percebe que é uma sociedade na qual as mulheres estão disputando os espaços ainda, mas já conquistaram muitos direitos também, e muita visibilidade. Eu recomendo que vocês procurem esses documentários. Esse segundo que eu mencionei é difícil encontrar, eu não consigo encontrar agora, mas se conseguir encontrar, assistam, porque é muito interessante. Mas assistam ao Amend, porque ali você percebe uma coisa muito especial nessa série de documentários. Porque ali você percebe como a disputa por direitos e contra as opressões, as formas de opressões, não é linear, sabe? Não é um caminhar sempre para frente. Tem um monte de obstáculos no caminho, um monte de retrocessos, um monte de, sabe, bifurcações e ramificações, e como as coisas são complicadas, e como você dá um passo e tem que retroceder depois, como, sabe, há uma disputa de forças, inclusive, né? Forças progressistas, forças reacionárias que estão em colisão, e é preciso ser resiliente nesse processo. É preciso, sabe, insistir. Às vezes a disputa, ela dura gerações. Às vezes a pessoa que está lutando hoje não vai ter ganhos pessoais com essa luta contra a opressão. Quem vai ganhar com isso depois vai ser a filha, ou a neta, ou a bisneta. Então é importante pensar, porque eu até falei essa semana, eu acho, como a gente tem momentos de desespero, de achar que nada vai funcionar, mas é preciso pensar com resiliência, né? Nesse caminho a gente está trilhando, enfrentando essas forças de obscurantismo, das quais o Bolsonaro faz parte, e os filhos fazem parte também, o Bananinha também faz parte, enfrentando essas forças de obscurantismo que chegaram ao poder, mas que não vai durar para sempre isso. Não vai durar para sempre. Essas pessoas, elas vão cair. Elas vão voltar em algum momento para o esgoto de onde elas saíram. Não vão ficar ocupando espaço de poder para sempre. Então é crucial que as pessoas continuem disputando seus espaços, fazendo-se ouvir e não tolerando o intolerável. Não aceitando, sabe, de maneira calada quando coisas absurdas são ditas, quando atos são realizados. Porque a luta é contínua. A luta é contínua. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, esse tweet machista do Bananinha. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, verifique o sininho se está ativado e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!